A gente vive num planeta, né? Como eu sempre falo, é um planeta que tem uma quarta dimensão. É um planeta que tem uma equipe, vamos dizer assim, né? Que controla. O papel deles é nos manter distraídos. O papel deles é manter a humanidade vibrando em baixa frequência. E o que eles fazem para fazer isso? Para que isso se cumpra, né? É manter as pessoas focadas somente vibrando nos chakras inferiores, que são os chakras mais instintivos, ligados ao desejo, à sobrevivência, ao ego. E o que alimenta esses chakras? É tudo que a matéria oferece, na maioria das vezes, né? Beber, sexo, comida gostosa, dopamina, celular, vício naquela dopamina, prazeres instantâneis. Que são disfarçados de felicidade. Disfarçados de felicidade. Então, a pessoa, ela se alimenta daquilo, ela fica alimentando os chakras inferiores, que dá e cada vez mais ela fica refém daquilo ali, e ela não desperta para o que tem que a energia tem que subir para cá. Quando a energia desbloqueia aqui no cardíaco, que é o maior desafio da humanidade, que é desbloquear o amor incondicional, que é perdoar, amar. Isso a gente tá um pouco longe de descobrir ainda como que é esse amor, né? Que é o que a gente sente muito dos mentores quando a gente tem contato, ou fora do corpo, ou no corpo, enfim. Aquele amor, né? Aquele amor puro. Né? Uma energia de um arcturiano, que eu já tive uma vez, eu vi eles, né? Fora do corpo. Mas o que era aquilo? Uma pureza. Sabe? Parecia um caquinho de vidro que se tu tocasse, quebrava. É uma pureza, aqueles seres, assim. Eu nunca vi uma energia assim. Nossa. É indescritível, sabe? E a gente acha que a gente é os bambambam, né? No ego, os nossa. evoluídos. Só né? na mente, né? Então, os controladores que tanto falam, né? Que estão aí nessa quarta dimensão, porque precisam da nossa energia, porque eles não querem sair de lá, eles não querem evoluir, para eles se manterem lá, eles precisam da nossa energia vital. Então, isso que eu ia te perguntar, por que eles querem nos manter assim? Nessa energia baixa? Para que eles possam permanecer lá bem. Tipo, porque eles se alimentam dessa nossa energia. A partir do momento que a gente está distraído fora da nossa presença, o nosso campo está aberto e eles podem se aproveitar da nossa energia vital? Seria isso? Isso, é. A meta deles eu preciso da tua energia vital. Não preciso ser um inimigo teu. Então, quando a gente fala assim, obsessor, algumas pessoas acham que ele tem que ser um inimigo, né? Ele me odeia. Não. O espírito, ele precisa da tua energia vital. Porque ele tá apegado à matéria ainda. Ele não conseguiu mudar a vibração. Ele tá apegado. Ele não consegue ficar sem. Então, ele vai tentar usar a tua energia vital. Nem que para isso ele precisa botar a tua esposa contra ti, botar o teu amigo contra ti, jogar uma ideia que faça você brigar dentro de casa ou sentir raiva num trânsito. Implantar, tipo, um pensamento. Um pensamento que faça você ficar até você baixar a frequência, aí ele consegue te acessar, chegar perto do teu campo e sugar tuas energias. Tu precisa estar compatível com ele. Tem que estar em ressonância, tu tem que sentir se ele vibra numa raiva, né? Ele precisa te causar raiva. Então, essa auto-hipnose das redes sociais que você comentou agora há pouco, a gente pode inferir que ela é uma autoprogramação desses controladores? A gente pode falar isso? Com certeza. Porque assim, a tecnologia, ela tem, como qualquer coisa aqui nesse planeta, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Desde que usado com equilíbrio, que nem o futebol, que eu falo, né? Eu falo muito futebol lá. Desde que, né? Aproveitado, enfim, comemorado, enfim, né, participado com equilíbrio, né, com a família, para conectar com a família, para dar risada, para torcer, né, tudo bem. Agora tem um lado também desequilibrado da coisa, né, que a pessoa já, né, briga com a família por causa de futebol, que nem política, né. Tem um lado bom e ruim. E a tecnologia é a mesma coisa. Tecnologia tem um lado bom, que é as pessoas terem mais facilidade de se comunicar e também se informar, né, das coisas que são úteis para elas, mas também, se não usado com equilíbrio, a gente vê o que está acontecendo aí no mundo, né? Eu vou num restaurante, eu gosto às vezes botar fotos assim, né, escondido, assim, para mostrar, assim. E também tô errando, né? Porque eu tô com o celular na mão tirando foto, né? Tô falando das pessoas, mas tô com o celular na mão. Mas só para poder ilustrar, né? Às vezes eu tô num restaurante, tu olha, todo mundo com o celular. Esses dias eu fui numa padaria, num café,
cara tava com o celular na mão e o garfo na outra. Ele dava uma garfada e olhava o celular. Então, assim... Eu já fiz muito disso. Isso é lucidez, né? Eu faço de vez em quando também. Não sou, né, perfeita, mas é se perceber. Opa, tá demais, né? Então, e a tecnologia, quando não usada com equilíbrio, ela é uma ferramenta muito poderosa. Nossa, televisão, então. De hipnose. Televisão, então. Mas esses controladores, eles estão... Por que eles estão na 4D? Quarta dimensão a quarta dimensão, ela é o plano espiritual. Tá? Porque tem a quarta dimensão média, alta, que daí já melhora, né? Não é tudo ruim. Não é toda a quarta dimensão que é ruim. Não é nem ruim a palavra certa, né? Mas é o umbral, né? Quarta dimensão ali é onde fica as camadas mais densas. As frequências mais densas. E é onde ficam os espíritos que desencarnam e ficam apegados à matéria. E quando você tem a projeção astral, que você faz muito, sai do corpo, é para lá que você costuma ir? Sim. Sempre? A maioria das vezes, sim. É para onde a gente normalmente vai. Entendi. Porque e aí, o que você tem visto? Porque a gente tem um corpo físico, né? Então, eu tô conectada com as emoções. Então, eu não tô ainda vibrando só em chakras superiores. Às vezes, eu tenho experiências em corpo mental, né? Normalmente, o mentor tá junto. Eu vou lá, às vezes, vou lá resgatar algum fractal, resolver alguma coisa de vida passada. Eles me mostram alguma coisa, tudo para me ajudar no meu processo, né? Já fiz algumas experiências em projeção mental, assim, bem legais. Mas a maioria dos casos é umbral, porque é ali que está o trabalho também, né? Explica Primeiro que a gente está mais melhor conectado. Essa parte. Qual a diferença de uma projeção mental e... Quais são os tipos de projeção? A projeção astral é quando a nossa consciência sai do corpo utilizando o veículo corpo astral, que é o perispírito, né? Corpo emocional também, corpo espiritual, tem vários nomes. E a projeção mental é quando a gente sai em corpo mental. E aí quando a gente sai em corpo astral, usando o perispírito, a gente fica conectado ao corpo físico pelo cordão de prata. Né? Que é o que abastece ali, que é o que nos conecta. E quando a gente sai em corpo mental, nós ficamos ligados pelo cordão de ouro. Essa é a diferença. O corpo mental fica dentro do perispírito. Então, tu tem a primeira saída no corpo astral e depois do corpo astral sai o corpo mental. O corpo mental, então, seria uma coisa mais profunda. Ele é usado quando tu precisa acessar dimensões mais sutis. Tipo, E o quinta teu corpo pra astral cima. é mais denso, daí ele não entra, ele não atinge a frequência que precisa, né? Então, eles usam o corpo mental, que é mais sutil. Mas você consegue identificar essa diferença? Por exemplo, você saiu de uma projeção, você consegue identificar, opa, hoje foi corpo astral. Sim, é ou muito nítido a diferença. Mas o que seria, se você pudesse descrever? É difícil de escrever, assim, em palavras, né? Quem sai aí sabe que é difícil. Corpo astral, quando se sai lúcido, já é uma coisa, assim, muito lúcido, né? Muito real, né? Às vezes eu saio e... Aconteceu umas 2 vezes eu saí lá em casa e achar que eu tô no corpo físico. Depois que eu me dou conta, que eu vejo alguma coisa na casa tá diferente, aí eu me dou conta que eu tô endoidando aqui. E o corpo mental, ele é muito mais... Se a projeção lúcida é real, a mental, ela é muito mais. Muito mais do quê? Mais real. E é diferente porque tu não tem um corpo. Lá no astral, quando tu usa o corpo astral, tu tem um corpo que nem aqui. Mesma coisa, só que é bem mais leve, né? Um corpo energético, um corpo de energia, assim, né? Mais sutil. Então, tu... tem um corpo lá. Só que quando é o corpo mental, é como se tu fosse a tua cabeça. Uma consciência mesmo. Tu fica lá andando assim, tu não tem um corpo. Tu é a tua cabeça, é como se tu tivesse... E aqui tu enxerga, assim, tudo, assim, 360. E é tudo aberto, como se tu estivesse dentro de uma tela de cinema, sei lá. Nossa. Muito tecnológica. E a lucidez é estrondosa. Nossa. É muito, muito legal. Quando você fala que a lucidez estrondosa é no sentido de igual agora, por exemplo, nós estamos lúcidos. Aqui a gente não chega nem perto. Não é isso? Não Porque, é por mais. exemplo, quando eu tô sonhando, literalmente sonhando, eu tô longe de estar lúcido, certo? Eu tô ali imerso na história daquele sonho. Muitas vezes eu nem sei que aquilo é um sonho, tanto que às vezes as pessoas acordam de um pesadelo. Quando você tá nessa projeção do cordão de ouro, a mental... A mental, Essa lucidez, ela é muito maior do que mesmo agora, com a gente conversando muito aqui. maior.
Nossa. Muito maior. Entendi. É um corpo muito mais sutil, né? Não tem essa densidade toda ali. Clareza mental total, clareza. E o que você teve já de experiência nesse tipo de clareza? Eu tive já algumas mais ligadas a vidas passadas. Quando Suas? eles querem me mostrar, assim, pra curar alguma coisa. Eles fazem isso com vocês também, com todo mundo. Ah. Essas curas de vidas passadas, no astral, quando a gente dorme, cura da criança, cura desobsessão, essas coisas todas, elas estão acontecendo com todo mundo. Só que a maioria das pessoas, e a maioria das vezes, a gente não lembra, né? A gente não tá ali lúcido vendo a coisa, né? Mas as curas estão acontecendo a todo vapor. E na projeção mental tem isso também, que a gente passa também por muitos ajustes, onde eles... É ali que estão os nossos registros akáshicos, no mental. Então, é corpo mental. Então, ali é acessado, é mostrado. Às vezes, eles explicam, né? Algumas situações. Já tive algumas situações, assim, mais particulares, né? Com pai, com mãe. Memórias onde eles me mostraram, né? Enfim, coisa muito pessoal também. Não posso abrir muito. Mas coisas que foram, assim, emocionantes demais. Coisa mais linda, assim. Eu de despertar na cama e assim, meu Deus, preciso falar com meu pai. Nossa, de resolver um trauma, assim. De resolver um trauma, né? Pai ausente devido ao alcoolismo, né? Então, eu não lembro de muita coisa, de ter convivido. Hoje a gente se dá super bem, né? Ele largou o álcool há muito tempo. Mas, assim, eu não tenho memórias, né? Então, essa falta de memória, essa falta de aproximação fez com que não tivesse aquele vínculo, né, com ele. Como se fosse criada desde criança. Entendi. E eles me levam, assim, me mostram, assim, cenas eu pequenininha e ele ali, né, mostrando o amor dele, né? Então, assim, e tu sente, né? Tu não é só o que tu tá vendo, tu sente todo o contexto daquilo ali. Tu sente o amor que tá envolvido ali. Tu sente o que o outro tava sentindo por ti naquele momento. A projeção mental, ela é e aí, quando muito profunda. Quando você volta aqui para a terceira dimensão, você carrega um pouco desse sentimento com você? Carrega. E ia dar vontade de voltar pra lá e não voltar mais pra cá. Até assim, a gente brinca, né? Que acho que é por isso que a gente não tem tanta, né? Tanta, assim, lúcida. Porque é tão maravilhoso quando tem essas projeções que realmente a gente tem vontade de ficar lá. E por que tem que ter um certo, né? Você disse que todos nós passamos por isso, certo? Todos nós conseguimos ter esses eventos e provavelmente a gente tem, mas não lembramos. Por que você acha que a maior parte das pessoas, apesar de terem, não conseguem se lembrar igual você? Bom, os motivos são vários. São vários motivos que fazem com que a gente não lembre ou não esteja consciente nessas saídas do corpo. Porque todo mundo sai. Sim. Às vezes a gente não sai toda noite, porque depende muito de como está a nossa aura, né? O nosso campo. Se está muito denso, muita preocupação, chakra em desequilíbrio, chakra bloqueado, a gente acaba ficando dentro da aura, levitando ali a noite inteira. Muitas vezes a gente acaba nem saindo do corpo. Mas todo mundo sai. E o que faz, né? Como tu perguntou, o que faz a gente não lembrar? Primeiro ponto é a questão da lucidez, né? Que não é trabalhada. Boa. É a lucidez. Mas eu também tenho uma opinião particular, que eu falo também muito sobre isso, que é que nem todo mundo está pronto. A gente não está preparado, a gente não tem evolução e preparo emocional para lidar com saída do corpo lúcida toda noite. Então, meio que o conjunto da obra, né, onde nós estamos imersos, né, nesse planeta, no corpo que a gente está, com as questões emocionais que a gente está tendo que curar, tudo esse combo ele foi feito muito bem planejado. Porque, primeiro que a gente sair do corpo lúcido não é uma coisa tão simples da gente ter, assim. Demanda uma evolução espiritual. Não, sair do corpo não é evolução. Tá. Não é evolução. É que nem mediunidade. Ter mediunidade também não é ser mais evoluído. Também é a mesma coisa. Mas é uma coisa que... Imagina a gente estar imerso a muitos sentimentos e emoções todos os dias. A gente fica estressado, daqui a pouquinho a gente está com raiva, daqui a pouquinho a gente está feliz, daqui a pouquinho
pensa numa coisa legal. Então, a gente está sempre imerso a emoções. E o que é essas emoções? Umbral, né? Essas emoções todas são umbral. Mesmo as boas? As boas, não. Ah, sim. Só Mas as a maioria emoções de baixa nós, eu me vibração. incluo também, emoção o tempo inteiro, né? Preocupações, trabalho, preocupação, ansiedade, às vezes desentendimento na família. Tem Medos. muitas questões rolando, né? Para a evolução, para o processo evolutivo que a gente está nesse momento. Então, imagina tu ir dormir e tu despertar toda noite lúcido e tendo que encarar tudo que tu tem ali para resolver. E eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei a sair do corpo, eu tinha muitas questões a resolver. E eu aprendi na dor. Sofri muito no início das projeções. Porque quando aflorou as projeções, que eu comecei a sair, eu comecei a ver tudo o que estava acontecendo no bastidor ali, que eu não via. No bastidor da sua vida? Da minha vida. Da sua consciência. Da minha consciência, é o correto, né? Uhum. Todos os medos, as vergonhas, as culpas, os traumas, as emoções que eu sentia, os hábitos que eu tinha, a comida que eu comia. Nossa. Tudo aquilo ali, as coisas que eu assistia na TV, tudo aquilo ali alimentava um padrão vibracional do meu campo, né? E aquilo ali atrai, né? Então, a gente está em contato com espíritos o tempo todo. A gente pode não estar sofrendo uma obsessão o tempo inteiro, mas o plano espiritual, ele está aqui, né? E então, a gente não tem preparo emocional para estar lidando com o plano espiritual lucidamente na hora de dormir. Imagina, a gente ia ficar com medo de dormir. Exato. Porque não é fácil. Mas existe Não é alguma fácil, maneira, não. existe alguma maneira das pessoas se prepararem para Claro. conseguirem enfrentar e absorverem esse momento de uma maneira positiva? Sim, sim. Quais são porque esses passos? se a gente for pensar na transição planetária, muitos falam, né, que a gente está indo de terceira dimensão para quinta dimensão. A partir do momento que acontecer essa nova Terra, as pessoas que aqui conseguirem ficar vão ter que enfrentar isso, porque talvez seja uma coisa mais comum de acontecer, dado que a vibração do planeta vai estar muito mais elevada do que é hoje. A transição planetária existe sim, né? Essa modificação de frequência está acontecendo aí, a gente vê até os reflexos, né? A própria ressonância Schumann, às vezes, vai lá em cima, né? Então, existe essa mudança, mas a mudança verdadeira, ela está em cada um também. Porque não adianta o planeta ir para a quinta e a pessoa continuar vibrando em terceira. Tem que acompanhar. Ela tem que fazer o serviço Ela vai ter que fazer... de acompanhamento. Ela tem que acompanhar. Uhum. Né? Então, e o que é acompanhar? Ela tem que desenvolver e curar ela. Ou seja, para estar lá na nova Terra, ela tem que primeiro fazer o trabalho interno dentro dela. Senão Cada ela não um consegue individualmente. aguentar. Exatamente. E como que faz, pegando a Exato. pergunta do Ricardo? Como que as pessoas podem começar a galgar esse caminho? Porque eu imagino que a projeção astral é uma ferramenta de autoconhecimento. Já que você diz que nem todos nós estamos preparados para nos deparar com os nossos medos, nossas angústias, nesse momento de projeção, quais são as etapas de uma pessoa poder se preparar para usufruir essa ferramenta de uma maneira benéfica? Fazer o que no início eu não fiz, eu não sabia também. Quando eu comecei a sair do corpo, eu não tinha esse conhecimento. Eu me deparava também com muitos espíritos, obsessores e situações, e eu não sabia por quê. Só que com o tempo eu fui aprendendo, meio que na dor ali, que é se conhecer. É a pessoa se conhecer. E a maioria das pessoas hoje não se conhece. Estão tudo vivendo no automático, pensando no passado ou no futuro, né? Não estão vivendo com presença, não se conhecem, não se sentem. Só vão vivendo. E para a gente poder acompanhar, né, a transição, acompanhar esse processo para a quinta dimensão, a gente precisa curar nós mesmos. E para isso a gente tem que olhar para a gente. A gente tem que ter... tem que se observar durante o dia, perceber o que me machuca, o que para mim é difícil, né? E normalmente está ligado à criança interior, né? A criança ferida.
Então, a gente daí vai num ponto mais profundo, que é a pessoa se conhecer, ter autoconhecimento, que é a reforma íntima, né, que os espíritas tanto falam. É só assim que a pessoa vai conseguir Mas sair do padrão vibratório mais baixo, né? Aquela vibração nos chakras mais ligados Mais à básicos. matéria e subir para cima. Então você acha que se autoconhecendo e fazendo essa reforma íntima, num momento de projeção astral, a pessoa estará mais preparada para enfrentar Sim. aqueles medos e traumas. Com Seria mais ou menos certeza, nessa linha. vai ser mais leve para ela também. Tem muitas pessoas que eu atendo que buscam a projeção astral, por exemplo, né? Eu faço atendimentos e algumas pessoas me buscam porque querem ter e não conseguem. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou olhar tudo. Não vou olhar só a projeção astral, porque não tá ali o problema. Que ela acha que é um problema, né? Não é ali que tá. Tá na história inteira dela, né? É como se fosse a pontinha do iceberg e ela não conseguir adentrar a pontinha. projeção. Exatamente. Então, olhar o que está acontecendo com ela hoje, como que tá os chakras. Os chakras ali, eles já mostram pra gente quase todo o processo, né? É como se fosse um mapa. É um mapa das emoções, assim, porque é o que compõe o nosso campo de energia. É ele que mantém a expansão, mantém o campo protegido, em equilíbrio. E para o chakra estar em equilíbrio, tem que ter equilíbrio emocional. Porque é o emocional que manda nos chakras. É o emocional que manda nos chakras. E aí, se o emocional não está bem, o chakra desequilibra. E aí o campo fica em desequilíbrio, às vezes fica com furo, com rachadura, fica retraído. Aí a pessoa absorve muita energia. Você consegue visualizar um chakra... Um ponto de chakra reduzido? Você consegue visualizar isso numa pessoa? Acordada, não, mas já vi já fora do corpo. Fora do já. corpo. Sim, Então, essa parte da cura das emoções, aí a pessoa vai conseguir entender. Pô, eu não tô tendo projeção por quê? Meu chakra frontal tá bloqueado, meu coronário tá bloqueado. Como que se vai ter uma projeção com os chakras que são os principais para te ter lucidez e estão bloqueados? Perfeito. Mas por que tá bloqueado? Ah, mas aí tu vai olhar lá, o plexo tá cheio de energia, ou seja, a pessoa anda muito explosiva, impaciente, com raiva, impulsiva. Não tá tendo controle emocional aí. Então, assim, para ter uma projeção consciente, tem que ter um equilíbrio emocional também. Porque senão os chakras não... É como se um dos chakras, ele meio que roubasse a energia dos outros. Tipo, se a pessoa é muito focada na matéria. Então, o chakra básico dela vai estar, tipo, drenando a energia do resto? Ou não é assim que funciona? Depende. Tipo, o plexo, por exemplo, quando ele tá com muita... acumula energia. A pessoa que é muito explosiva, né? Muito reativa... acumula muita energia e aí tu vai ver os outros chakras tudo bloqueado, com um pouquinho de energia, não sobe, fica tudo ali. Acumula, onde ela mais dá foco, onde ela mais usa, né, a energia. Então, aí você falou que a humanidade, em geral, fica presa nos 2 primeiros chakras. Os três primeiros. Por causa dessa materialidade que a gente vive aqui, nesse planeta? E materialidade não é assim, eu amo o dinheiro, eu quero dinheiro. As pessoas acham que é só isso. Não, é o apego a... não se vê como uma consciência, ficar muito apegada às coisas daqui. Sim. Às vezes até as próprias emoções, é um sofrimento, já é um apego à matéria. Se apegar a um sofrimento, se apegar a uma raiva de alguém, a uma vingança, sei lá. Isso tudo é apego. E aí, como é que faz pra pessoa fica apegada. começar a subir? Porque você falou sobre o chakra do coração, certo? Que tem que ter o amor incondicional para começar a liberar. Esse seria o 4º chakra. Que é aí o maior desafio. E foi o que mais ou menos Jesus veio tentar nos ensinar, certo? Exatamente. Que é com perdão. Mas só uma dúvida. Vamos lá. Uma das ferramentas, então, da gente conseguir acessar a nossa projeção astral é desbloqueando nossos chakras superiores, certo? Equilibrando o nosso emocional para que os chakras tenham um equilíbrio preciso, né? Não perfeito, né? Mas preciso para que a gente consiga
ter uma lucidez. Mas tem várias outras coisas também que interferem, né? Que é a própria falta de lucidez que eu tanto falo. A alimentação da pessoa, às vezes, interfere. O que faz as pessoas não terem lucidez? Eu falei aquela hora no início que a gente não está muito pronto. Realmente, eu não estou pronta para ter projeção todo dia e muitas das pessoas também não. Porque a gente tem muitas questões a trabalhar. Só para chegar nessa tua outra questão. Mas o principal, por que a gente não tem, é a densidade do nosso campo. O que seria isso? A densidade é tudo que a gente está imerso aqui. É preocupações, pensamentos... sentimentos densos, como raiva, irritação, egoísmo, orgulho, tristeza, rancor. Então, isso tudo deixa o campo denso. E aí, a gente não tem como ter lucidez. Entende? Porque daí entra os chakras, tá tudo conectado. E a alimentação também. A alimentação que não é boa, o que acontece? Prejudica os chakras. Logo, prejudica o campo, logo não tem lucidez. Então, tá tudo conectado. É uma engrenagem. É uma engrenagem, não é uma coisa só. Chegando na tua questão. Na minha questão, dado que a gente precisa, né, trabalhar um pouco mais, equilibrar os chakras, existe uma regra, primeiro vamos desbloquear o quarto, para depois ir para o quinto, depois ir para o sexto, ou não? Pode trabalhar cada um independente? Não, pode trabalhar cada um, não tem uma regra. Cada um tem as suas questões, né, particulares a resolver, né? E também não é um processo que é do dia para a noite. Tem muitas pessoas que procuram... Eu brinco lá que é magiquinha, né? Querem magiquinha, mas não é assim. A autoconhecimento, a reforma íntima, ela não é num estalar de dedos que um terapeuta vai resolver tua vida. A partir de agora, tu não vai mais sentir raiva do teu pai, aquele trauma lá, não sente mais nada, né? Tudo certo. É um processo que a pessoa tem que... A gente trata, a gente encaminha, a gente orienta, direciona, mas a pessoa, ela tem que... fazer um esforço também, né? Em algum momento dentro dela, talvez não nessa encarnação, ela vai ter que encontrar o perdão dentro dela. Porque enquanto a gente não encontra esse perdão e esse desbloqueio, a gente continua revivendo, reencarnando, e aí se torna a roda de Sansara, que a gente fica preso aqui nesse planeta? Seria isso? Enquanto a gente não conseguir elevar a vibração, que é sair desses padrões vibratórios mais baixos, que a gente fala, né, o mundo da ilusão, a tendência é a gente voltar para cá. Ou para outro planeta de terceira dimensão. A gente não precisa ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. Sim. Mas eu posso ser uma pessoa que eu fui boa, né, vivi minha vida normal ali e tal. Mas eu passei uma vida onde eu ficava vibrando ali, sei lá, 100 Hz, 200 Hz. Não consegui passar, né? Perdoar, resolver as questões. Fiquei vibrando nas frequências mais baixas, né? A tendência é voltar. Se não para cá, para outro de terceira dimensão. Entendi. O pessoal fala muito, eu vejo muito nos programas, né? Que falam muito sobre a tal da roda de Sansara, né? E eu já falei minha opinião várias vezes lá no meu canal. Eu não fui lá pra ver se realmente isso aí é assim, entendeu? Eu sou muito assim, pé no chão. Eu não fui lá. Se um dia eu for lá ver se tem um carinha lá fingindo ser mentor e te manda pra cá de volta, eu vou contar pra vocês. Também não sei se eu vou contar também, né? Dependendo, né? Os caras vêm atrás de mim. Mas eu nunca fui lá pra ver como que é a coisa. Mas uma vez eu recebi uma mensagem do mentor que ele me falou o seguinte, até trouxe no meu canal também, sobre a transição. Ninguém prende a gente aqui. Não é que é uma cadeia que tem uma porta... Quem prende a gente aqui é nós mesmos. Então, as pessoas ficam buscando culpados, né? Porque, aí, ó, agora tá explicado por que eu não lembro da minha vida passada, porque... agora eu não vou perdoar ninguém, eu não tenho que perdoar ninguém, eu não tenho que resolver nada, isso aqui é uma prisão, me mandaram pra cá, obrigado, isso aqui. E as pessoas, elas ficam nisso, quando, na verdade, a única pessoa que tá aprisionando elas aqui é elas mesmas. É a crença. Então, até que ponto isso não é uma rematrix? Sim, ela tá pegando uma crença de que o outro é o culpado. O culpado é os arcontes. Né? Os arcontes que me mandaram pra cá, me enganaram. Eu vim pra cá, então vou chutar o balde, vou beber, vou fazer um monte de coisa errada, vou viver minha vida e ó...
No fundo, é o jeito que uma pessoa mística encontra para se colocar de novo no papel de vítima. Exatamente. É a falta de autorresponsabilidade. Né? Exatamente. Então, existe muito isso. E as pessoas ficam imersas nesse ódio, nessa revolta, e aí o que que faz? Fazem o que os arcontes querem. Exato. Permanecer vibrando em baixa frequência, sentindo o ódio da Matrix. Então, até que ponto isso não é uma Rematrix? É. Né? Então, até que ponto que isso não é uma outra distração? Né? A informação, ela é útil até certo ponto, óbvio, né? Mas a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Opa, isso aqui tá me... Até que ponto é importante eu ficar sabendo... Não, para mim sair daqui, eu preciso elevar a frequência. Beleza, eu tenho que sair, parar de vibrar no umbral e começar a vibrar em frequências mais elevadas, que é me curando, perdoando, parando, se observando, tendo lucidez, se trabalhando, curando a criança, né? Então, eu vou focar nisso. Eu vou focar na minha evolução para que eu eleve a frequência e quando eu... Aí sim, vou desencarnar... Eu não vou precisar me preocupar com o arconte daí. Sim. Eu já tenho a consciência que isso pode ser, tanto eu tô dizendo que eu não sei, né? Pode ser que isso exista, tá? Que tem um ser lá que se finja ser um mentor. Vamos supor que exista. Mas eu estou vibrando em boa frequência e eu sei que pode ser que essa informação seja real. Mas se tu tá vibrando numa boa frequência, tu vai desencarnar, tu não vai ir pra uma dimensão, entendeu? Onde tem arconte. Agora, se tu passa a vida inteira vibrando nessas frequências onde eles têm acesso, aí eu não posso garantir, né? Sim. Então, a pessoa tem que focar na sua reforma, né? Para não ter risco de passar por isso. Você, né, em projeções astral, já esteve em outro planeta e viu como funciona lá? Sim, algumas vezes. Se você puder contar pra gente as diferenças deste lugar que você foi em relação à Terra? Eu fui num planeta uma vez. Como é que era o nome? Eu trouxe um relato. É que faz tempo, acho que foi ano passado. É com Z. Bom, se vier eu falo. Assim, era um planeta que já estava na quinta dimensão, assim, vibração, né, das pessoas. E assim, lá não... Um exemplo de um deles, né? Não é que nem aqui. Que a gente está numa ilusão total, que o sistema tem esse controle que faz com que as pessoas não saibam quem elas são, né? Lá é normal eles encontrarem alguém fora do corpo da Terra, por exemplo. É normal para eles encontrar alguém fora do corpo lá. Ah, tipo quando eles estão... Estão lá vivendo... Eles estão lá na vida deles, vivendo a vida deles lá. E aí aparece um doido lá que saiu do corpo, caminhando na rua. Eles sabem, é normal. Tipo, não é um choque. E eles entram em contato, eles estavam lá. A doutora Susi, que eu falei com uma tal de doutora Susi. Planeta. Eu não lembro muito do que foi. Não rememorei muita conversa, né? Eles não permitem algumas coisas, né? Mas era a doutora Susi o nome dela. Ai, agora eu não lembro o nome do planeta. Vou ficar com essa frustração. Problema. Mas, Planeta enfim, com Z, a galera é com sabe. Z. E aí... estavam com pranchetas, assim, meio que trocando informações. Então, e aí a mentora falou assim, é normal. Não é uma coisa de outro mundo. É normal para eles. Esse contato, essa troca. Porque isso ajuda eles. Zeba. Ah, legal. Olha, o pessoal comentou aí. Não, eu vi aqui no seu canal. Ah, legal. Estive em 2 planetas Zeba. fora do corpo. Né? E assim... Não é esse controle que é aqui, né? Aqui... Lá é normal pra eles, essa troca, né? Mas como que é a rotina deles lá? Eu não tive acesso a isso tanta tudo coisa, não assim, tinha foi informação. muito rápido. Não é igual aqui, que a gente vive meio que pra sobreviver, trabalhar. Não é assim. É outra dinâmica. É outra vibe. Não tem esses controladores que tem aqui, que fazem de tudo pra te viver no fundo do poço. Né? Viver mal e dependente. E lá não é assim. Aqui as pessoas, a maioria, não sabe nem quem são, né? Temos muitas pessoas que não acreditam, né, espiritualidade, pessoas que uns acham que vão morrer e vão ser ressuscitados por Jesus, outros acham que tem várias religiões, né, tem essas divisões, né? Então ninguém sabe muito bem, assim, né? E lá não é porque tem esses controladores, né? E lá não. Lá eles fazem todos em prol de todo mundo, assim, todo mundo se ajuda. Né? Já é um planeta que já tá num outro patamar, né? E dá pra sentir isso. Dá pra sentir.
Tipo, aí dá a mesma sensação de que, tipo, putz, eu não quero agora voltar pra é mais Terra. ou menos Dá isso. isso também? Dá isso. Tu volta assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vim me meter? Será que eu... Aí tu começa a se perguntar, né? E lá eu achei engraçado que eles tinham a mão deles... Eles tinham a fisionomia da gente, assim. Muito parecido, pelo menos, né? Só as mãos deles eram assim, ó. Eles tinham aqui a mão e tinham os dedos assim em cima, sabe? Faziam assim. Intercalados, As tipo mãos, 10 dedos. tinha 10 dedos em cada mão, assim. Nossa. E faziam assim. Achei tão legal. Caramba. E pra você ir lá, quando, por exemplo, você teve a projeção, aí como você, tipo, chegou no planeta... Por exemplo, eu nem não sabia que faço existia ideia. Zeba. Não faço ideia. Porque às Mas vezes é eles um levam, caminho né? que você percorre, literalmente? Às vezes, Ou acorda é, lá. tipo, do nada você aparece lá? Às vezes, nesse caso aí, eu não fui sozinha, né? Eu acordei lá já. Foi mental ou astral? Foi astral, não foi plano mental. E você vê o cordão de Quinta prata ou de ouro? Eles são visíveis? Às vezes. Você sente ele como se fosse no Matrix. O Neo tem aqui, né? Já É como se aconteceu. fosse mais ou menos assim? Sim, o Você cordão de sente? prata, ele costuma ficar aqui atrás. Na maioria dos casos, fica na nuca. Só que tu não costuma ver ele. É um cordão de energia, né? O que é o cordão de prata? O cordão de prata é a união de todos os filamentos de energia que a gente tem no corpo. Então, cada poro do nosso corpo tem um filamento de energia, que é o microchakra, né? E aí, quando a gente está saindo do corpo, esses filamentos que saem dos poros, eles se unem e formam o cordão de prata. Esse é o cordão de prata. São vários filamentos de energia, né? E não necessariamente a gente pode ver. Porque às vezes tá dependendo da frequência ali. Às vezes o cordão tá muito sutil, às vezes não dá pra enxergar. E às vezes tu nem lembra. E eu, na maioria das vezes, eu não lembro de olhar, sabe? Porque é tanta, assim... quando tu sai, assim, tu quer aproveitar. Tu nem pensa muito assim. Ai, agora eu vou olhar meu cordão. Mas já aconteceu de eu botar a mão atrás, assim, e sentir. Dá pra sentir. O de ouro Então, também? mesmo que a gente não veja, botando a mão, a gente sente. O de ouro eu não me lembrei na hora de olhar ou pensar. Mas acho que não daria pra ver. Não sei. E como que você começou nessa jornada de começar a sair do corpo? Você disse pra nós que você começou com 31 anos, certo? Isso. Como que foi do nada que aconteceu? Se você puder mostrar pra gente, que às vezes alguém pode passar por isso, né? Ah, sim. As minhas projeções... do nada não foi. Mas a projeção lúcida começou com 31 anos. Não faz muito tempo. Eu tô com quase 37. Então, o que eu posso dizer é que no decorrer da minha vida foi havendo uma preparação para esse momento. Desde criança. Desde a pré-adolescência. Tá. Porque na pré-adolescência eu comecei a ter muita paralisia do sono. O que é isso? Que é a catalepsia projetiva, a mesma coisa. Que a paralisia é quando a gente acorda na cama, paralisado, sentindo que está paralisado, tenta se mexer e não consegue. Então, eu tinha muito isso na minha pré-adolescência em diante. E eram paralisias horríveis. Eu via pessoas, eu não sabia muito ao certo o que era, né? Via pessoas me apertando e me segurando, andando no quarto. Sempre aquela sensação ruim, né? E aquele desespero para sair daquilo. Aí eu fui indo. Depois eu comecei ali a ter muito sonho lúcido. Olha. Com os meus 20, por aí, começou a abrir muito sonho lúcido. Eu tive muita projeção, que é uma projeção também, né? Só que eu não sonho sabia. lúcido já é uma projeção. É uma projeção semiconsciente. A tua lucidez, ela não tá 100%, mas ela já tá num grau bom ali, né? Então, o sonho lúcido é uma projeção semiconsciente. E eu tinha muito. Tive várias experiências. E aí, depois disso, as paralisias voltaram. E as paralisias começaram a ficar diferentes também. Eu já acordava, já não sentia mais aquele pavor. Acordava com alguém de branco do meu lado, me dando instrução. E aí entravam pessoas, eu atendia. Muito intuída ali, né? E atendia, as pessoas saíam, vinham chorando. Eu falava, elas se acalmavam, elas saíam. Atendimentos, né? Atendimentos que eu fazia. E foi vindo. Aí chegou em 2021 ou 2022, não me lembro direito. Simplesmente eu acordei na madrugada com os sintomas da projeção astral consciente. Nossa. E daí eu acordei com sintomas ali do estado vibracional, né? Acordei com o corpo vibrando, acordei com um zumbido no ouvido, sentindo aquelas vibrações, né?
Muito assustada eu fiquei, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Achei que eu tava morrendo, sei lá. Porque o quarto, ele fazia assim. Nossa. Parecia que abria um portal. E eu, meu Deus! E eu tentava me mexer e não conseguia, aquela luta. E aí foi umas 2, 3 noites assim, até que eu descobri daí que eu tava tentando me projetar. Será que de Daí- fato não é um portal que se abre? Na verdade, aquela parte que tu tá sentindo a vibração, que tu acorda ali sentindo o processo, já é um portal, porque tu tá saindo de uma dimensão e entrando em outra, né? É. Então, aquela tremida que dá, aquela sensação que vai abrir alguma coisa, é porque tu tá vendo a coisa acontecer. Que é quando a tua consciência tá saindo e adentrando, né? Em outra dimensão. E tá lúcida vendo. Só que isso demorou pra mim entender, né? Mas você já tinha conhecimento sobre essas coisas? Você já estudava mediunidade como, tipo, teoria mesmo? Eu frequentava a casa espírita, assim, uma vez por semana, porque eu comecei a abrir muito algumas coisas, né? Então, teve uma situação que eu vi uma pessoa desencarnada, enfim, fiquei meio assustada. Mas eu não tinha, assim, um conhecimento de projeção. Acho que eu nunca tinha ouvido falar. Sabia que existia, né? Acreditava, ia uma vez por semana no centro espírita, mas eu nunca tinha estudado, né, sobre projeção astral. E aí, depois que eu descobri que era uma projeção, aí eu fui estudar e vi os vídeos do Wagner Borges, do Saulo, acompanhei muito Saulo, muito tempo. Eu olho ainda, às vezes, os conteúdos dele. E é ali que eu fui conseguir entender o que estava acontecendo. E aí, eu comecei a fazer o que o Wagner falava, né? Que ele fala pra... Quando tu tá acordada, sentindo isso, tu faz aquele comando mental pra te sair de cima do corpo e vivenciar a projeção lúcida. Qual que é o comando? O comando é assim, quando tu acorda na cama sentindo aquelas sensações da projeção, que é a vibração, tudo, tu tem que mentalizar que tem um duplo teu levantando de cima do corpo. Mentalizar que tem um clonezinho teu levantando. E aí tu mentaliza. E aí tu sente que tu tá levantando. Só que não é no corpo físico, tu acaba levantando no corpo astral. E você consegue ver você mesma deitada ali? Naquele dia eu consegui, mas não necessariamente a pessoa precisa ver o corpo. Muitas vezes a pessoa não vê, porque o corpo tem outra frequência. Às vezes pode ser que tu saia do corpo, olhe pra cama e não veja o corpo físico. Acontece Entendi. também. Mas aí você não pode sentir medo, certo? Na hora. Se você sentir, O ideal perde. é não sentir, porque o medo ele vai bloquear. te bloquear pra te sair, vai prejudicar a saída e também pode te conectar com consciências que podem se aproveitar, né? Assim, te assustar, querer te assustar. A gente pode inferir que um pesadelo pode ser uma projeção astral que deu errado? O pesadelo, ele é uma projeção, com certeza. O pesadelo é ataque espiritual. Não é um sonho ruim? Não, Não? não. Caramba. Eu tenho bastante pesadelo. O pesadelo, ele é um indicativo que tem alguma coisa que tá acontecendo. No seu corpo, no seu plano espiritual. Tu tá saindo. Às vezes tu pode nem tá saindo, tá? Às vezes a gente fica... O que acontece? Usar muito de pegar as coisas e gesticular. Às vezes tu tá dormindo lá na tua cama e por algum motivo, que nem eu falei no início ali, tu não descolou. Tu tá denso o teu campo. Denso não quer dizer ser ruim, tá? Denso é preocupações demais, muitas formas, pensamentos dentro do campo, muitos pensamentos, preocupações do dia a dia ali. Às vezes até alguma coisa algum chakra bloqueado, às vezes, né? Ou em desequilíbrio, que te prende acúmulo de energia, também te prende na cama. E ali tu fica levitando ali alguns centímetros em cima do corpo, dentro da tua aura, a noite inteira. Certo. Se tiver algum espírito no ambiente, ele vai tentar te acessar, porque ele quer a tua energia. Então, o que ele faz? Ele começa a ficar... Ele vai pro pé da cama e ele começa a te jogar holografia. Holografia? Holografia. O que seria É assim isso? que eles agem. Holografias são ideias mentais, cenas... Como se tu estivesse vendo uma televisão. Que aí cria o Imagens sonho que cria o sonho. Então, como tu tá ali dormindo dentro da tua aura, tá inconsciente. Tu não tá, né? A gente tá ali vulnerável, né? Tá ali imerso as nossas formas, pensamentos ali dentro da aura e tal. O cara, ele fica jogando holograma, holografia dentro da tua aura. E aí, tem um momento em que tu capta.
E aquela cena que ele te joga normalmente não é uma cena legal. É uma cena que é pra baixar a tua frequência. Nossa, entendi. Entendeu? E aí tu imerge naquilo ali, baixa... O que é o baixar a frequência quando tu tá nessa situação aqui? A tua aura, ela tá assim, ó, e ela retrai. Baixou a frequência. Aí ele consegue se aproximar e sugar tua energia. Nossa. Então, existe muito esse tipo de assédio, né? Que é via holografia. Mas eles podem fazer fora do corpo também. Às vezes tu tá numa frequência mais baixa ali, tá cansado, enfim, sei lá. Sai numa frequência ali que tá acessível. Sim. E eles te acessam. Nossa. O que a pessoa pode fazer para evitar isso? Tem alguma coisa que você pode fazer antes de dormir para minimizar a probabilidade disso acontecer? Tem sim. O principal, né? Primeiro é te observar naquele dia que tu teve o pesadelo. O que aconteceu naquela semana, naquele dia? Como que tu estava te sentindo? Porque tu tem que identificar a raiz. Se tu não identifica a raiz, tu vai se sentir assim de novo, não vai perceber e vai acontecer de novo. E a raiz pode ter a ver com a história do pesadelo, será? Que foi me mostrado durante o pesadelo? Ou não? Porque às vezes ele vai jogar uma holografia que vai ressoar com algum medo ou coisa, ou forma pensamento que eu esteja tendo naquele período, certo? Pode ter. Entendi. Pode ter a ver também. Então, o que tá sonho ruim, tem que ver o contexto do pesadelo também, né? Não posso te dizer que todo sonho ruim teu é ataque espiritual, né? Eu não posso te falar isso, eu tô errando falando isso, né? Tem que ver como que é esse pesadelo primeiro. Porque às vezes tu pode estar numa preocupação muito grande ali e aquilo te agoniar. Um sonho meio assim, agoniante ali, com aquelas preocupações, pode ser sim as tuas próprias formas mentais mesmo das preocupações. Sim. Agora tem outros pesadelos. Pesadelo é o quê? É perseguição. Tá fugindo de alguém. Sim, gigantes que aparecem e correm atrás de ti. Tu tá numa floresta e tem cachorros atrás de ti, tem bichos e coisas estranhas, assim, que te causam medo, que te causam angústia, que tu tem que se esconder. Esses pesadelos são mais característicos de assédio espiritual. Porque é assim que eles atuam para poder... Esses tipos de espíritos, tá? Porque nem todos vão querer te acessar, vão fazer isso. E aí, o que a pessoa pode fazer para minimizar esse tipo de ataque antes de dormir? Primeira coisa é a questão de saber o que aconteceu naquela semana ou naquele dia, né? Precisa ser o primeiro passo. Primeiro passo é identificar isso, para te conseguir melhorar esse aspecto aí, né? Tratar a raiz do problema. Tratar a raiz, né? Se pensar... Às vezes ele te pega no pensamento negativo, também tem isso, né? Então, cuidar os pensamentos 24 horas do dia, que é muito difícil pra gente, né? Tá ligado nos pensamentos que vêm, que chegam. E adotar como a rotina. Todo mundo deveria ter como rotina praticar técnica energética antes de dormir. Se todo mundo fizesse técnica energética antes de dormir, com certeza, assim, as pessoas iam ficar muito mais fortalecidas, os chakras iam melhorar, a energia ia ficar mais protegida e fortalecida na hora do sono. Vamos lá, técnica? Então, o que seria uma técnica energética? Se você pudesse definir isso. Sim, eu falo muito no meu atendimento que tem os pilares da lucidez, né? E um deles é a maturidade energética, que é a autonomia energética, que é a gente ter domínio sobre o nosso campo. A gente tem muita crença de achar que pra gente se limpar, pra gente se tirar os miasmas, tirar as larvas astral, tirar as sujeiras do dia a dia ali. A gente tem que ir lá, larva astral. A gente tem que ir lá no centro espírita se limpar, tem que tomar passe. Tem que ir lá na casa espiritualista tomar passe. Tem que ir lá na Umbanda e tomar passe. Nem se fala passe, né? Tô só dando... De novo, terceirizando a solução, né? Terceirizando. Não que seja errado, claro, se a pessoa se sente bem, tem mais que ir, né? Mas, assim... nada contra, né? Eu também já fui em casa espírita, Umbanda. Às vezes, se precisar, se eu sentir que eu quero ir, eu vou. Mas a pessoa tem que entender que ela que manda no campo dela, ela pode fazer isso sozinha. E quanto mais ela tem essa autonomia, mais fortalecida ela fica. Por exemplo, a pessoa, ela é médium sensível, empata, que também chamam de esponja. Sim. Que não é mediunidade, né? Uma pessoa que absorve energia. Esponja não é mediunidade. Na verdade, a pessoa ela tá em desequilíbrio e por isso que ela absorve. Ela não é que ela é a minha mediunidade é a esponja. Mas isso aí já é outro tema. Outra discussão.
pessoa tá ali, é médium sensível. Aí ela vai lá, que nesses dias eu boto muito o dia a dia, assim, na prática, mediunidade na prática, eu mostro as coisas que eu faço. Eu fui lá no cartório esses dias, eu sou médium sensível, super aberto, né? Aí eu fui no cartório. Eu tava bem, não tava mal nem nada, fui no cartório. Pesadíssimo, né? Energia pesadíssima. Imagina, pessoas que vão lá só pra divórcio, óbito, sofrimento, raiva. Imagina a energia que paira num cartório, né? O próprio conceito de cartório já é uma energia ruim. Burocracia. Exatamente. Mas isso, né? Que as pessoas ficam estressadas, que o negócio é burocrático, energias assim. Então eu entrei lá, fui resolver um negócio lá. Cheguei lá, comecei a sentir parecia que eu não tava conseguindo respirar, uma falta de ar. O que é isso? A lucidez, né? Opa, que é isso? Estranho. Daqui a pouquinho, senti um aperto aqui. Parecia que tinha um peso, assim, no peito, né? Deu a energia negativa. Pegou, né? Então, a gente tem dois chakras mediúnicos, né? Todos nós temos o nucal, que é atrás aqui do laríngeo, que é o mesmo que o laríngeo aqui atrás, e a gente tem o humeral, que é também o cardíaco, é a saída do cardíaco, né? Então, quando a gente está em certos ambientes, esses chakras, eles captam essa energia negativa e eles começam... Isso eu aprendi com o Marcelo Cotrim, para não dizer que eu tô copiando, tá? Marcelo Cotrim, não sei se vocês já trouxeram ele aqui. Já, umas 3 vezes. Eu aprendo muito com ele. Ele é esse cara, assim, ó, esse cara aí é da luz. Ele é bom. Aí, Marcelo. A gente gosta esse cara aí é sensacional. E ele fala muito que o chakra humeral, que é um polo, né, do chakra cardíaco, quando ele capta a energia negativa do ambiente ou de uma pessoa, ele começa a girar ao contrário para tentar te defender, para tentar expulsar a energia. E aí a pessoa tem aquela sensação de falta de ar, de aperto no peito, porque o chakra cardíaco ele é responsável pelos pulmões, pelo coração. É ele que é responsável pelo funcionamento dessas regiões. Então a gente sente o impacto ali. Então, aí a técnica energética, para não fugir muito, eu vou falando, daqui a pouco eu esqueço da pergunta. Aí a gente vai para a técnica. Sair do cartório, sair daquela coisa, aquele peso, aquela coisa no peito e... Técnica energética. Eu vou ficar ali, ai meu Deus, ai, lamentando, só vai piorar a situação, só vai baixar minha frequência. Faz uma técnica energética. Vai lá no sol... A gente tem as nossas energias, a gente tem como manipular elas e usar ao nosso favor. Então, a gente pode captar uma energia do céu, uma energia azul, uma energia do sol, uma energia violeta, plasmar ela na mão e trazer para o local onde tu tá sentindo aquilo, para tirar e mentalizar, intencionar que aquilo tá saindo. Então... Claro que existem várias outras técnicas, dando um exemplo, né, de como que a gente se limpa, né? Vai num ambiente pesado, que a gente pode se limpar. E tem técnicas que eu falo muito que a gente tem que fazer antes de dormir, principalmente estado vibracional, né? Essas técnicas, elas são ótimas para a gente poder fortalecer nosso campo e também para se defender desses ataques. Mas quando você fala assim, putz, seria a solução das pessoas todos os dias solução não, porque não é só técnica, né? Mas... Sim. Mas seria um grande avanço, né? Podemos falar assim. Seria um grande avanço para todas as pessoas se elas pudessem, além de se alimentar bem, além delas estarem com a lucidez em dia, elas também fazerem técnicas energéticas, né? Existe alguma técnica energética, além desse exemplo que você deu, que seria interessante as pessoas exercerem, por exemplo, todo dia antes de dormir, que seria o ponto do Maurício, para se blindar de sonhos ruins, pesadelos? O estado vibracional que eu falei, né, que foi trazido mais por Valdo Vieira, né, então o projetor astral que a gente teve, o estado vibracional. Tem uma técnica que eu ensino muito também, sempre que eu posso, que é os arcos voltaicos, que também existe esses arcos voltaicos, mas quando eu usei eles foram ensinados para mim um pouquinho diferente pelo mentor ali. Como que é? Me ajudou muito numa defesa fora do corpo. É a gente se imaginar dentro de um tubo de vidro. Se imagina dentro de um tubo de vidro. E depois você imagina que tem 2 ou 3 arcos de energia lá nos pés, em volta do teu corpo, e que eles vão subindo. E eles vão fazendo um movimento ali
de subida e descida, e tu vai acelerando o máximo que tu puder. E tu mantém aquela aceleração. Mentalmente. Aquilo vai causar um estado vibracional. Essa técnica, ela vai limpar teu campo desses miasmas, essas larvas, enfim, o que tiver de densidade muito pesada vai limpar também, vai movimentar tuas energias, vai ajudar no desbloqueio dos centros energéticos também. Então, quando a gente faz isso, a gente influencia o nosso ambiente também. Certo. Imagina uma pessoa fazendo uma técnica dessa por anos dentro do quarto onde ela dorme. O quarto, ele vai ter uma outra atmosfera, Nossa. uma outra energia. Vai já se um tornando... para espíritos já vai ruins. criando uma energia que já não é tão simples de acessar. Nossa, tipo Então, uma fortaleza você vai criando. Então vai... Teve uma vez que eu vi o Saulo, acho que foi o Saulo que falou, que ele saiu do corpo e ele foi lá no Wagner Borges. Ele foi na casa do Wagner Borges. Não sei se vocês já viram essa história. Não. Não, saiu do legal. busão, né? Que saiu de uma janela e foi encontrar o amigo dele na outra. Mas pode ir. Ele saiu do corpo e foi na casa do Wagner Borges. Não sei se ele foi lá de propósito ou se mandaram ele lá, não sei. E aí o Wagner, não sei se o Wagner falou, desculpa tá errando aí o relato, hein, Saulo? É o que eu me lembro, tá? Aí o Wagner foi lá e disse pra ele entrar no quarto dele. Entra aí no meu quarto, tenta entrar no meu quarto. Zoou ele, assim, né? E aí o Saulo tentou entrar. Quando o Saulo tentou entrar, ele deu com a cara numa barreira, assim. Ele não conseguiu entrar no quarto do Wagner. Porque imagina o Wagner, desde, sei lá, que idade, fazendo técnica de movimentação de energia. Tipo, o Wagner já tem essa fortaleza criada. Ele já tem essa fortaleza criada, né? Muito tempo. Nossa. Eu espero chegar nesse patamar, porque, olha, não é fácil. Por isso que ele tá sempre feliz daquele jeito dele, né? Parece uma criança. Meio puro, né? Lá em casa Que é o amor complicado. incondicional, ó, talvez ali já tá acessando. Ele já tá também com, né? Um outro nível. Outro nível, né? E você comentou sobre mediunidade, né? Você falou que você auxilia médiums. Agora, por que muitos médiuns, quando afloram aí a mediunidade, eles acabam sofrendo tanto? Pois é. Bom, o primeiro ponto que faz com que os médiuns sofram tanto, e eu também sofri muito no início, ainda sofro um pouco às vezes, é que a maioria, 99%, 99,9% dos médiuns está vibrando no umbral. Essa é a realidade. Sério? 99% está vibrando em baixa frequência. Por quê? Porque o campo não está em equilíbrio, está em desequilíbrio. Tá com Mesmo de quem é emocional. Caramba. Emocional em desequilíbrio. Quando a gente tem a mediunidade o que acontece? A pessoa aflora a mediunidade, ela começa a sofrer, ela começa a ter oscilação de humor, ela entra nos ambientes, fica mal, ela às vezes é atacada, às vezes ela vê, às vezes ela escuta, dependendo da mediunidade, e ela sofre. Mas não é que a mediunidade está fazendo ela sofrer. Na verdade, agora que aflorou, ela tá vendo, ela tá sentindo e às vezes vendo o que sempre esteve ali e ela não via. Entendi. E não sentia. Faz sentido. Não demais. é que a mediunidade, e agora essa mediunidade aflorou, eu estou sendo atacada, eu estou sofrendo, isso e isso. Não. Tu tá vendo o que sempre teve aí contigo. Só E ficou antes tu não consciente. sentia, agora tu tá vendo, tu tá sentindo. É isso aí que tu tem que trabalhar. Então a mediunidade, ela vem como um convite. Normalmente é como um convite para a pessoa acelerar o processo evolutivo dela. Nossa. Não é uma... Tipo como é uma que é? dádiva. Uma assim. dádiva. Ou uma evolução espiritual. Um castigo. Não. É um convite para ela evoluir nos aspectos que ela tá postergando a encarnação após a encarnação, já que já deu. É só uma habilidade. Tipo, a pessoa aprender a falar outro idioma. Então, assim, a pessoa acaba se forçando a dar um jeito na vida. Né? Porque Entendi. se eu não olhar para isso, eu vou continuar com os mesmos obsessores de vidas passadas me atormentando, eu vou continuar ouvindo essas criaturas nos meus ouvidos, eu vou continuar vendo, saindo do corpo e vendo, eu vou continuar entrando nos ambientes e absorvendo tudo que não é meu. Eu preciso curar isso. Tem pessoas que acham que se enganam, né? E acham que eu vou fingir que eu não tenho. Eu decidi não... essa frase é sensacional. Eu decidi não desenvolver a minha mediunidade. Eu decidi não quero isso agora. A pessoa vai sofrer
tomar cacetada a vida inteira. É pior. Vai tomar cacetada a vida inteira, porque não tem como ela ignorar isso. Ela vai continuar sofrendo. Então, o nosso campo de energia, ele é composto pelos chakras. É os chakras que mantêm ali o equilíbrio, né? O equilíbrio perfeito é aquele formato. Agora eu me esqueci qual que é o nome. Te falei que umas vezes uns brancos vêm. É de elipse, Tem aquele né? desenho Elíptico. que parece uma maçã, né? Que sai pelo coronário, vai, né? As energias entram pelo chakra ali da base, né? E vem e forma aquela maçã bonita, Igual desenho. o campo magnético da Terra, certo? Quando a gente vê a imagem do campo magnético. Isso. Taurus, não é? Agora eu não sei o nome, Quero mas o pessoal já já consegue botar a imagem na cabeça. Então, ali é o equilíbrio perfeito, né? Que a gente está tentando alcançar. Então, quando a gente não tem os chakras em equilíbrio, o nosso campo, ele tá todo bagunçado, né? Às vezes tem furos, tem rachaduras, tá retraído por conta da vibração, tá muito centralizada ali, né? Ainda sente raiva, ainda... vive estressada, todas as questões humanas nossa, né? É em forma de touro, é o campo toroidal. Toroidal, boa. isso. Então, por isso que o médium sofre, porque a maioria de nós, quando aflora a mediunidade, tá vibrando em baixa frequência, tá com o campo todo em desequilíbrio, emocional em desequilíbrio, né? Nossa, eu sempre tive uma sensação de que quem conseguia desenvolver a mediunidade era uma pessoa que também já estava, como se ela já estivesse num outro patamar de vibração, de frequência. O desenvolver é quando a gente consegue chegar a um equilíbrio de não sofrer tanto com ela. Esse é o Entendi. equilíbrio da mediunidade, ou desenvolver da mediunidade. Desenvolver não é para ir para dentro de um local trabalhar. Isso faz parte do processo. Mas não é assim que tu vai desenvolver a mediunidade. Desenvolver a mediunidade é desenvolver a si mesmo. Perfeito. É curar a si mesmo. A mediunidade a gente pode pensar que é como igual quando, por exemplo, uma época quando a gente é adolescente, a gente é mais ignorante. Então a vida parece que ela é perfeita. Não tem problema, é tudo, né? A gente não vê, é como se fosse um conto de fadas. E aí você vai adquirindo conhecimento sobre a vida e sobre si mesmo e sobre o mundo, e você começa a ler, e você começa a vivenciar, e você começa a crescer, a ficar mais inteligente, mais sábio, e de repente a vida começa a ser mais difícil, parece. Aquele encanto parece que vai ruindo. Não é mais ou menos a ilusão. bem por aí? Aquela ilusão vai caindo. Aí você fala, putz, mas era muito mais fácil. Era mais fácil. Aquela história que a ignorância é uma bênção. Às vezes a gente pensa assim, né? Quando a coisa tá mais complicada, assim. Mas é que nem eu digo assim, ninguém encarna nesse planeta, a não ser seres que são evoluídos, já que vêm por missão, né? Ninguém entra nesse planeta vibrando em alta frequência. Todos nós vamos passar pelas baixas frequências. Então, não tem como a gente ser evoluído desde que chega aqui. A gente está aqui justamente porque a gente não é evoluído. Então, todos nós passamos por todas aquelas emoções ali. Passamos pelo período, talvez, né? Não que todos passam por todas, mas a gente passa pelo período de vibrar numa culpa, no período de vibrar numa vergonha, num medo, num orgulho, numa raiva. E aí vai, fases. É a cura. Porque ninguém tem uma infância perfeita estando nesse planeta aqui. E isso se constrói no momento que a gente encarna na família da gente. Então, dificilmente a gente vai ter uma vida perfeita, né? Pais perfeitos, onde não tenham problemas, onde não tenha uma questão para se tratar, né? Um trauma que aconteceu, ou a mãe que foi ausente emocionalmente. Ou uma mãe que xingava muito, um pai que brigava muito, um pai que era muito ausente, ou que era alcoólatra, sei lá. Tem esses desafios, porque a gente não é ser evoluído, a gente veio para continuar o processo evolutivo com essas pessoas que a gente ainda não resolveu, vamos dizer assim. Não é que a gente tenha que vir para cá para ter que se ajustar com essas pessoas. É um processo que acontece automaticamente. É magnetismo. Magnetismo? É magnetismo. A reencarnação, ela não é algo programado nos mínimos detalhes, que o mentor vai ali e fulano, você vai ser filho do José. Seu José, se eu aceita ser, você vai ser pai dele e tu vai vir como vô. Não é uma coisa assim tão
Não tem como ter esse controle. É tudo meio que... Claro, tem uma certa programação, né? Algumas coisas que a gente vem fazer aqui, qual mediunidade a gente vai abrir para ajudar em tais pontos que ainda não foram ajustados. Mas não é assim como muitos acham. É magnetismo. Tipo, semelhante atrai semelhante? A gente, quando reencarna, a gente vem... o processo, ele é perfeito. Ele é meio que automático, assim. A gente fica conectado por cordões com as pessoas que a gente ainda tem questões. Então, por exemplo, tu tem uma mãe que, sei lá, te abandonou. Um exemplo, nem sei, né? Abandonou. Aí tu cresce... Abandonou assim, não cuidava direito, não que abandonou. Ela te criou, mas ela não dava muita atenção. Aí tem aquela ferida da rejeição, todo o processo que a criança passa, né? Todas as questões que ela tem que curar. Mas aquilo ali ainda... Ela não consegue ainda liberar, sabe? Tá, aquele perdão ela não liberou ainda. E a mãe também tem as questões. Eles ficam conectados por cordões. Muitas vezes, se esse amor incondicional, esse perdão verdadeiro não acontece entre as duas... Não que elas precisam estar se abraçando, se amando, né? Estarem juntas. Mas é dentro, né? Dentro de si, perdoar a pessoa. Compreender o processo da pessoa, amar a pessoa independente dos erros, entender que ela é uma consciência em evolução também, que ela tem os seus problemas, que ela tem os seus karmas, que ela tem os seus respectivos obsessores que a acompanham, que prejudicam também todo o processo. Aí vamos supor que essa mãe desencarna. Provavelmente ela vai ficar atrelada ao campo. Em algum momento elas vão se encontrar de novo. Até que esse cordão se é que ela não vira uma obsessora, né? Que pode acontecer, de ela querer ficar aqui obsediando. Acontece muito isso. Muito, muito. Às vezes eu vou atender alguém e aparece que a pessoa tem, sei lá, um obsessor de vida passada. Daí tá. O que aparece? O que é aparecer? Aí eu vou lá, olho, daqui a pouquinho aparece parente no campo. Um parente no campo. E eu, é o mesmo. O pai, um exemplo, né? O pai que desencarnou, que foi pai dela desta vida, desencarnou e é o obsessor de vida passada. Mas não porque ele odeia ela, não nesse caso, né? Mas é porque eles já tinham um vínculo não resolvido, vieram, não resolveram, não se desconectaram. E o pai foi e ficou ali. Se essa mulher engravidar, as chances dele entrar, porque ele já tá no campo, né? Dele entrar é muito fácil. Nossa, daí ele não vem que como todos filho. Não todos sejam assim, né? Automático, porque depende de cada caso, tá? Não é pra todo mundo isso, mas pode acontecer. Que é muito comum, muitas pessoas falam isso. Quando você fala aparece no campo, como que se dá como que você consegue captar essa informação? No meu atendimento eu uso mesa radiônica, mas eu uso muito também a minha sensibilidade, eu tenho mediunidade intuitiva, então muitas coisas os mentores me sopram, mas eu consulto, sempre confirmo com a mesa radiônica, principalmente, né, que eu faço as confirmações. Os mentores te sopram, aparece. Sim, às vezes nem consultei ali, eles já estão me soprando, assim, né, algumas coisas. Às vezes, obsessor no campo, é a mãe, é o pai. Então, depende, né? Ela tem outros casos também, né? E que tipos de mediunidade que você acha que são mais comuns? Mais comum, acho que a mediunidade... A intuitiva, ela... Acho que todos nós temos todas as mediunidades, né? A intuitiva e a sensível, eu acho que são as mais comuns, assim. Porque é isso que a gente meio que faz, assim, e nem percebe, assim. O sentir o campo do outro e captar informações. Às vezes nem percebe que tá captando e intui. E é muito mais ativa essas duas mediunidades, assim, nas pessoas. Mas voltando lá na questão desse vínculo que muitas pessoas têm com familiares ou, sei lá, um relacionamento, né, mal resolvido. E aí você fala que a grande chave é o perdão. Mas eu acho que as pessoas... O que seria realmente o perdão? Porque as pessoas às vezes pensam que o perdão é simplesmente... eu desculpo aquela pessoa, tá? Desculpo, mas tem como a gente aprofundar mais nesse tema do perdão? O perdão, como cada um vai trabalhar o perdão, aí não tem como a gente... Não tem uma... Como é que se diz? Uma fórmula, né? Como que tu vai perdoar alguém. Mas...
O perdão, ele vem quando você consegue olhar para aquela situação e não sentir mais raiva da pessoa. Quando aquilo não te afeta mais. Né? Pelo menos comigo foi assim. Nos não processos. sentir mais raiva. Não, é como se virasse uma indiferença. Não indiferença, mas tu Normal. quando tu consegue ter a clareza de olhar para aquela situação e entendendo quem tu é, entendendo que tem processos ali e que aquele ser também é um ser em evolução. Depende de cada caso, né? Às vezes tem obsessão envolvida no meio, então tu consegue ter essa percepção e trabalhar dentro de ti esse perdão. Não tem, assim, é quando tu não sente mais raiva da pessoa, onde tu olha e tu compreende aquele ser como alguém que tá num processo evolutivo, Certo. dentro dos limites dela, né? Ela tá num processo e eu tenho que compreender, mas isso é uma coisa que é particular de cada um. Sim. As pessoas vão ouvir isso e vão dizer assim, ai, que besteira. Tipo, não... Se for assim, tem que sentir. Sentir o perdão. É. Difícil, hein? Difícil. Muito bom. Tem coisas interessantes, assim, que acontecem muito em casos de obsessões, por exemplo, de vida passada, né? Esse é um ponto importante da gente falar, assim. O que seria? A questão de obsessão de vida passada. Eu pego muito isso nos meus atendimentos também. E, às vezes, eu participo lucidamente em algumas desobsessões de vidas passadas. Então, eu vejo, às vezes, a coisa como é. Realmente, como que é o processo, né? E tem muita coisa que também as pessoas estão muito ainda ligadas. Eu não sei de onde que vem isso. Que acham que essas obsessões de vidas passadas é algo muito... eu vou ali, faço ampometria e tá tudo resolvido. Eu vou lá no Casa Espírita fazer tudo resolvido. Não que não ajude, tá? Mas são processos que são muito mais profundos que isso. Então, a pessoa... já aconteceu de pegar um caso, por exemplo, de atender alguém que vinha com uma obsessão de vida passada, já tinha feito várias terapias, apometria, já tinha feito várias coisas, e o obsessor continuava incomodando. Tava ainda no campo. Eu vou me consultar contigo, mas assim, eu já sei que provavelmente não vai dar certo, isso. Tá, fui lá, atendi, fizemos todo o processo, tiramos outras coisas que tinha, depois o obsessor não saiu. Nossa. E o mentor disse, não vai sair. Por quê? Porque a pessoa não... Porque a pessoa, ela não moveu um músculo ainda. Entendi. Pra- Interno. Curar os aspectos que ligam ele àquela obsessão. E quando um obsessor de vida passada fica atrelado ao outro, o que liga eles ali? É alguma coisa do passado que aconteceu, algum perdão, alguma raiva, um sentimento de vingança, né? E quando a pessoa ela não consegue se livrar da obsessão de vida passada, é porque a pessoa ela ainda continua ressoando ainda, não conseguiu mudar a vibração. Porque a partir Ela não do tá momento... mudando, ela continua sendo muito parecida com o que ela foi. Ela tem que largar o eu antigo dela para surgir um novo que tem uma nova vibração. Daí esse obsessor de vida passada não consegue mais se conectar. Ele e vai começar a perder o corta. acesso e aí vai facilitar para os mentores poderem atuar lá no plano astral. Porque para ocorrer uma desobsessão de vida passada tem que haver o perdão. É a única coisa que tira a obsessão de vida passada. Nossa. Né? Já peguei terapeuta dizendo assim, não, porque eu vou lá e tiro, e eles tiram amarrado o cara e levam pro astral. Ninguém é tirado amarrado, pode até ser naquele momento, né? Pro cara ser levado, orientado, dar clareza, né? Pra ser trabalhado. Mas o cara só sai do campo do outro se ele quiser. Mas como que a pessoa vai saber que ela tem isso, sendo que ninguém lembra de vidas passadas? Pois é. Aí que tá um grande problema. Né? Aí que tá o processo. O que acontece? Nos bastidores, que ninguém vê, os mentores eles estão o tempo todo trabalhando nesses processos para ajudar esses vínculos se desfazerem. Tá. Né? Quando a gente dorme, principalmente. A gente tá sempre passando por processos lá com esses caras aí, com o mentor, tentando trabalhar esses aspectos aí. Mas aí, a principal chave para que esse desvínculo aconteça é a mudança do cara aqui. Independente de Que ele é a lembrar reforma ou não. íntima, que é se curar, que é elevar a frequência, que é tratar tudo que a gente veio tratar aqui. Se a pessoa ela não faz nada disso e ela continua sendo... Sim. O vínculo vai
Ou seja, a única coisa que a gente tem que se livre-arbítrio. preocupar é com em elevar a nossa frequência. E aí, para elevar a frequência, tudo isso que a gente está Se curar. abordando aqui nesse Se conhecer. podcast lucidez. incrível que a gente está fazendo. Agora a gente tem só um Não convite para existe fazer fórmula mágica. para a galera. E a gente já continua, que eu tenho uma pergunta sobre umbral que eu quero te fazer. Tá. E é isso aí, galera. Coloca na tela aí, Brunão. A gente faz o convite para vocês participarem da nossa super live, dia 8 de agosto. Tá Isso chegando. mesmo, tá chegando. 8 de agosto aí a nossa super live com o Rodrigo Romo numa plataforma fechada. É isso mesmo. Iremos falar vários temas aí relacionados a UFO e os desacobertamentos, todas as informações bombásticas que estão vindo à tona aí neste ano. Rodrigo Romo é especialista, já esteve aqui com a gente. Vocês adoram ele, então a gente resolveu, vamos fazer então uma super live, isso mesmo, vai durar 4 horinhas, das 2 às 6 no sábado. A gente convida vocês para participar e o mais legal, vocês vão poder mandar dúvidas aí diretamente. Vai ser um bate-papo incrível. Corram porque estamos ainda no lote promocional e os ingressos estão voando. Vai ser super legal. Apontem o QR Code aí para a tela ou tem aqui no link da descrição. Depois do episódio vocês entram e tiram suas dúvidas aí com o nosso suporte. Vai ser super legal ter vocês com a gente. Você vai mandar a próxima pergunta? Vou. Eu já tenho aqui preparado, que é para ela... A gente estava conversando antes de ligar a câmera, né? Uma pergunta em off aqui que a gente estava fazendo, que muitas pessoas, os espiritualistas, falam que o umbral está sendo esvaziado dessas almas, esses espíritos mais trevosos. Mas você tem uma visão um pouco diferente, ou talvez bem diferente. Queria que você passasse para nós o que você enxerga que está acontecendo atualmente nesse âmbito do umbral. O que eu acho, né? O que eu vejo é muito pelo contrário. Sim. Você acha que não está esvaziando? Eu acho que está aumentando. Putz. Você vem... O esvaziamento que falam, né? Como as pessoas estão falando, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo isso. Mas o por que quê? você tem visto? Se você puder dar mais contexto. Eu vejo as pessoas... O que eu tenho visto é que não está acontecendo esse esvaziamento. Muito pelo contrário, cada vez está mais cheio. O umbral tem o triplo de população que tem a Terra. Triplo. Tipo, tem... Dobro, triplo, sei lá. 24 bilhões de espíritos. Muito espírito no umbral. Então, a humanidade... Agora, claro, com a transição, né? Com muita gente despertando a consciência, com muita gente despertando mediunidade, que tá forçando o pessoal aí meio que na dor, né? Evoluir e subir de frequência. Tá melhorando, claro. Mas tem muita gente ainda que tá muito atrasada, né? Então, não tem um esvaziamento. Mas a transição, ela também impacta no umbral? Por exemplo, o aumento da frequência da Terra impacta, entende? Não só nos encarnados. De certa forma, sim, né? Porque daí, quanto mais pessoas aqui estão elevando a frequência, menos acesso eles têm. Mas isso também não significa que eles vão querer evoluir, né? Entendi. Ou sair daquele estado que eles estão. Mas também vai fazer com que mais pessoas não estejam naquela situação ali. Né? E o processo seja mais... Como que é a estrutura tranquilo. do umbral? Se você puder contar pra gente. Porque tem vários níveis, certo? Para quem não conhece, como que funciona? Eu estou bem curioso em relação a isso. O umbral, ele é um estado de consciência. Então, eu gosto de separar ele por camadas. Então, nós temos várias camadas dentro da quarta dimensão. A quarta dimensão é o plano astral. Que é quando a gente está em contato o tempo inteiro, dependendo da emoção que a gente vibra, a gente conecta a uma frequência. E ele é dividido em camadas. Então, a gente tem a primeira camada astral, que eu chamo, que é a crosta, que é a primeira camada, que é aquela camada onde a gente, quando está em paralisia do sono, enxerga o quarto, a gente enxerga ali a nossa casa. Se a gente sair do corpo, a gente vê a nossa cidade, o nosso bairro. Essa é a crosta, a primeira camada astral. E depois a gente tem a segunda camada, a terceira camada, que daí são as cidades do umbral.
tá? São frequências, existem muitos lugares no umbral. Porque os lugares que se diz, né, lugar, mas não é um lugar, é um estado de consciência. Tudo que tem lá foi criado pelos desencarnados que estão lá. Então, tem praias, tem prédios, tem comércios. Totalmente diferente daqui. É igual aqui. Ah, igual? Igual aqui. Não tem nem o que botar, nem o que tirar. Mas é um igual. novo... É como se fosse uma nova cidade, não As tem pessoas igual estão aqui. vivendo lá normalmente suas vidas, entre aspas, né? Não, eu sei, mas não é igual... Por exemplo, se eu for para Nova York, é uma cidade única. O Umbral, esse lugar que tem praia e tal, vai ser um lugar único. Não que ele é igual, tipo Santos, entende o que eu tô querendo dizer? Ai, não entendi. São várias frequências. Tem frequências que tem praia, tem uma frequência que tu acessa que tem uma cidade. Tem vários tipos de lugares lá. Sim, mas que tem uma personalidade, igual cada cidade aqui na vida real, cada uma tem o seu jeito. Você chegar, se alguém te colocar, sim, sei lá, em Carapicuíba, vai ter o jeito de Carapicuíba. Esses dias eu saí do corpo e eu me vi dentro de uma... Era num lugar assim que tinha gelo. Era muito bonito, mas era umbral. Nossa. Tem lugares bonitos lá e são lugares mais light, né? Que daí o pessoal já não tá mais naquela... Já estão num processo já de transição, né? Então é mais tranquilo, os espíritos que estão ali já não estão naquela sina, né? De te sugar e tal. Tu consegue caminhar, tu consegue até conversar com eles tranquilamente. Era um lugar, assim, que tinha montanha de gelo, assim. E eu lembro que eu olhei, assim, e eu... Nossa, que legal! Aí eu fui caminhando, olhando. Eu vou entrar nesses comércios aqui. Tinha restaurante, tinha tudo. Nossa. Aí eu entrei, assim, eu vi um garçom atendendo, assim. E eu falei assim pra ele... mas é bem vazio aqui. Tinha poucas pessoas mesmo, né? E aí ele falou assim... as pessoas, elas costumam vir aqui uma vez por ano pra ver o vulcão. Tem um vulcão O que acontece? Ali era alguma região da Terra... Só que eu tava em uma das camadas ali. Mais superficial. Isso, então ele me mostrou o vulcão assim, perto, muito legal. Então tem vários tipos, tem comida lá no umbral, tem bebida, tem festa, tem as pessoas vivendo suas vidas normal, as pessoas dormem, as pessoas, tudo. Nossa. Porque elas estão apegadas ao corpo ainda, às necessidades do corpo, elas não conseguem se desvencilhar disso. Mas eles estão Enquanto não numa conseguem, frequência ficam dependentes da gente. menor do que a nossa. Todos eles. Ou não? Porque senão eu vou falar, então, que aqui é um umbral. Aqui é. Exato. Aqui é um umbral. Aqui é. Aqui é umbral. Aqui é umbral. Meu Deus. Só que, assim, quem determina se qual frequência tu vai acessar é tu. Existe umbral em todos os lugares. Nossa. As dimensões, elas estão aqui, ó. Dentro desse escritório aqui que nós estamos gravando, tem desde a primeira camada, segunda dimensão, terceira, as mais densas, até a oitava, nona dimensão. Tipo, dentro aqui. desse estúdio tem várias dimensões. Tudo aqui. Quem vai decidir o que vai ser acessado é a tua consciência, o estado que a tua consciência tá. Nossa. Igual no filme Interestelar, que exatamente. ele entra dentro do buraco negro e tem o quarto da filha dele. Por isso que às vezes as pessoas elas não entendem por que elas têm que cuidar tanto da casa delas, porque tem umbral dentro da casa delas, como também tem a 10ª dimensão, sei lá quantas dimensão que tem. Nossa. Quem vai definir o que ela vai acessar, onde ela vai ser vista, é o que ela tá vibrando. Então, vamos supor, o casal tá ali conversando dentro de casa e começa a ter um conflito. Né? Começa a brigar. E aí vai baixando a frequência, aí vem raiva, né? Aí vem aquela sensação de eu não vou ficar quieto, aí vai lá tirar satisfação, e aquela coisa de casal. E vai, discute, baixou a frequência. Vibrou na raiva, por exemplo. Vai pra uma outra realidade mais baixa. O umbral que ela já acessou. Ela vai conectar com consciências que estão ligadas àquela dimensão ali. E se tiver espírito na crosta ali, também vai acessar. Nossa. É a gente que determina, conforme o que a gente sente. Mas... O que a gente emana, Mas aí a energia eu que a tenho gente uma vibra. pergunta pra você. Porque se aqui é um umbral, existe a possibilidade de a gente estar morto, todos nós, e não sabermos? Não, isso não. Porque será que o cara que tá lá no umbral, quando você sai do corpo, ele sabe que ele tá Na verdade, no assim, umbral? olhando por outro lado, assim, a gente... Por outro ângulo, a gente quer que tá morto, né? Porque a gente que é os que estão dormindo, né? Como é que acha, a gente que é o que tá dormindo. Que acha que isso aqui é vida de verdade. Então,
Isso que eu tô falando. Será que a gente tá enganado? Nesse sentido, sim. Nesse sentido total. A gente acha que aqui é a vida real. Que aqui é, nossa... Né? Aquele apego, aquela identidade, aquele status, aquele emprego, aquela... tudo. A gente acha que aqui é... É. E onde é a real? Real é lá. Plano astral, não no umbral, necessariamente, né? Mas é o plano astral. É quando a tua consciência, ela se desvencilha desse corpo que a limita e ela vai... Que é o que a gente faz quando a gente dorme. Quando a gente dorme, a gente vai para o nosso local de origem natural, que é o plano astral. As outras dimensões, as infinitas dimensões que eu tanto falo. Lá, Nossa. Quando a frasezinha que eu uso lá é assim, ó. Enquanto o nosso corpo físico dorme, nos aventuramos pelas infinitas dimensões. Inclusive, você falou que você já teve contato com o arcturiano, certo? Daí eu te pergunto, né? Muita gente fala aqui no canal, né? E é um tema bem recorrente hoje em dia, sobre o grande encontro em massa com eles, né? Não só no plano astral. Daí, da mesma maneira que ele te perguntou em relação à sua opinião do umbral, eu te pergunto em relação à sua opinião desse contato em massa. Você acredita, você vê dessa maneira que estamos próximos desse encontro fora do plano astral, nesse 3D aqui? Dos nossos queridos Ou você amigos? acha que está longe ainda? Sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer. Sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer. O que eu vejo, às vezes, e que eu já tive a oportunidade, é ver que esses processos eles estão acontecendo muito ativamente nos planos mais sutis. Mas não aqui na matéria, de chegar, se apresentar. Talvez eu esteja indo contra o que muitos estão falando ultimamente, porque está muito em alta, né? Essa questão aí dos arquivos que foram abertos, né? Dos seres e tal, né? Só que eu acredito que isso não vai acontecer. Mas tem alguma... Na minha concepção, assim, na minha visão espiritual da coisa, o ser humano, os mentores, eles não iam permitir que uma coisa dessas acontecesse aqui para todos, porque isso iria contra e atrapalhar, de certa forma, o processo que cada um tá. É como se fosse interferir em alguma coisa. Nós não estamos prontos para esse contato ainda. Talvez alguns sim, mas não a Terra inteira, né? Sim. Eu acredito que isso não vai acontecer. Que isso é mais... Sinceramente, eu acho que isso é mais um desvio que estão fazendo, né? Para nos manter distraídos. Como se fosse uma Rematrix. Como se fosse a tal da Rematrix que eu falei lá no início. Eu acho que isso, assim como outras coisas que vieram, 3i Atlas, por exemplo, né? O 3i Atlas, tudo bem. Se é nave, se não é, beleza. E se for, beleza, legal. Eu sei que existe, a gente sabe que existe, beleza. 3i Atlas, será que vem? Agora é os Anunnaki, agora eu não sei mais o quê. Todo mundo esperando para que algo acontecesse. Esperando. Tá. E aí? Né? Porque agora o apocalipse vai vir. Agora não se vai ver que... Né? Então, assim, a gente fica esperando. É como se a gente estivesse esperando que alguém viesse nos salvar. Sim. E aí, novamente, nós estamos terceirizando a responsabilidade, se distraindo, tirando o foco de nós e permanecendo ludibriados e hipnotizados pelas ilusões da 3D. Na minha opinião, vai talvez ser meio polêmico, mas essa é a minha opinião. Entendi. Eu acho que isso é mais uma distração. Claro que tem... não que não exista, como eu falei para vocês, eu acredito que sim, que existam seres que estão nas mesmas densidades que nós, em outros planetas, e que às vezes nos visitam. A gente vê muitos vídeos, e eu já vi também, quando eu era bem novinha, eu vi uma nave. Quando eu tinha 17 anos, eu vi uma nave em formato tava vendo, de triângulo, assim, me assustei bastante. Então, existem esses seres que nos visitam e vêm, mas, assim, chegar ao ponto de se apresentar, eu acredito que ainda isso não, porque vai interferir no livre-arbítrio, nos processos que cada um tá na sua vida, não vai acrescentar muito, não tem, para mim, eu não vejo muito benefício. A não ser aquela coisa assim, né? Mas da mesma maneira que você viu o arcturiano. Como foi essa experiência antes para ela contar? Como foi a experiência
com esse arcturiano? Porque deve ter sido impactante para você, certo? Foi bem assim, acho que até agora foi a energia mais incrível que eu já senti, assim. E eles são muito... Nossa, esses seres, eles são muito puros. Eu tava numa noite onde eu tava tendo uma espécie de ataque, né? E aí, nessa noite, eles apareceu um deles e eu não sabia que eram eles, né? Depois que eu fui ver que eram, né? Um serzinho azul flutuando, assim, na minha frente. Tava deitado na cama, sentindo aquela drenagem na mão, né? Tinha um ser na minha mão, drenando a minha energia e eu tentando sair daquilo, né? E aí, apareceu um serzinho flutuando azulzinho, assim. E eu cheguei a fazer assim pra ele, né? Porque na defensiva ali tô sendo atacada, aí parece mais um aqui, eu já nem penso, nem sinto nada, já vou assim na defensiva jogando energia pra mais um não, né? Fiz assim pra ele, aí quando eu fiz assim pra ele, ele foi pra trás, assim, tipo, respeito total, assim, ao meu querer, né? E aí, quando eu percebi a energia, que daí ele tirou o que tava ali em mim, né? Ele tirou fora, assim, eu vi aquela luz dele tirar, que daí eu senti aquela energia e eu, não, pode vir. Aí ele voltou, aí quando ele voltou, veio uns 10 com ele, assim. Nossa. Pararam na minha frente, mas é a coisa mais fofa. Eles são Uns fofos? olhinhos, eles tinham uns olhinhos pretos, grandões, assim, eles eram azulzinhos, assim. E aí eles estavam me explicando o que tinha acontecido naquele dia, né? Eu tinha tomado meio copo de chopp. Meio copo de chopp. Eu tinha ido no restaurante com meu esposo e a gente tinha tomado um chopp, 2 chopp junto ali. Eu pensei assim, nossa, mas 2 chopp. Mas aquilo ali foi o que fez os meus chakras ali, meu campo abrir, enfim, pra o que tava ali me acessar. E me acessou, entendeu? E eles vieram, tiraram e aí falaram assim, o álcool abriu a brecha. Eles falaram pra mim que o álcool tinha aberto, me explicaram que... Então, provavelmente, eles já estavam te guiando, sem você nem saber. Por que naquele momento, né, eles, assim... Mas eu achei, assim, a energia, uma pureza, assim. É uma energia, assim, que a gente... Olha... Mas você não conseguiu ter um contato de, sei lá, uma comunicação? Conversar outras coisas, não. Foi só assim, eles apareceram, tiraram a obsessão e me explicaram por que que a obsessão tinha acontecido e saíram. Nossa. Foi muito rápido. Eu acho que tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Aqui, eu acho que se for para se apresentar, conversar, contar alguma coisa, eles vão... No momento que eu estiver, né? Talvez no momento adequado, né? Mas eu tenho muita vontade, assim, ver eles de novo, né? Lucidamente, né? Provavelmente nos bastidores eles estão nos ajudando o tempo todo, né? Aí você pode fazer essa pergunta, né? Será que eles tá na pauta Vocês vão aparecer pra galera ou não vai? Pois é. Esses seres, eles estão numa frequência muito sutil. Né? Que nem eu disse, assim, se for aparecer algum extraterrestre mesmo de se apresentar, não estou invalidando que possa acontecer. Pode ser que aconteça. Sim, é o seu filho. São extraterrestres que estão numa densidade parecida com a nossa. Então, não vamos ficar achando que são deuses, né? São seres que não são talvez sejam mais evoluídos tecnologicamente, né? Mas não são seres de luz, né? Ser de luz não tá nessa dimensão, tá numa dimensão muito mais sutil. Sim. Uma pureza, assim, que a gente não tem nem como mensurar. Então, tomar mais cuidado com isso também, né? Se isso acontecer, pra gente não tirar esses caras aí pra deuses, né? E você teve um caso de abdução também, certo? Que você passou já? Ou essa parte ainda não tá preparada pra falar? Essa parte eu acho que não. Eu já tive algumas abduções. Já teve abdução... Na verdade, não foi uma abdução, porque eu já acordei lá, né? Eu acordei dentro de uma nave que tinha um Greys Altos. Só que eu acordei lá. Então, eu não sei o que aconteceu antes, né? Eu só lembro de ter acordado lúcida, eu vi aqueles 2 Greys e eles falaram que eu tinha ido parar dentro da nave deles, que eles iam me mandar de volta. Como se você estivesse na sua projeção lá e você voei demais, voei muito alto e fui parar lá. Eu entrei, invadi, fui lá de curiosa, alguma coisa, e fiquei lúcida. E eles falaram isso pra mim. Mas eu não sei, de fato, né, se eu realmente fui pra lá sozinha ou será que eles já não tinham me abduzido e aí, né? Pode ser também. Porque agora tá muito na moda a história da chipagem, dos chips que eles colocam e tal. Esses ainda tinham uma energia mais ou menos boa, assim, né? Mas, esse dos chips, eles...
Você já teve contato com alguém que teve... Você realmente viu que tava com algum chipado? Direto. É mesmo? Direto. A maioria das pessoas, eu de vez em quando, também quando eu tô... Quando eles conseguem me acessar, né? A gente que trabalha com a espiritualidade, a gente é alvo. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas como assim? Mas chega você conseguir ver aqui no 3D que esse chip existe? No 3D, a física, assim, com os olhos físicos, não. Mas, por exemplo, eu já despertei passando por uma cirurgia, porque é quase uma cirurgia que eles fazem na gente, os mentores, quando tiram, né? De eles tirando o chip de mim. Esses dias até contei um relato lá, que eu acordei com um médico, um espírito que era médico, me atendendo na cama, e eu paradinha, né? Pra ver o que estava acontecendo. E ele tava com aqueles aparelhos de médico que escutam, como é que é o nome? Não lembro. Auricular, né? Ele tava com um desses lá. E aí ele pegou e veio, começou a botar assim nos meus chakras e tal. Quando ele chegou aqui na minha nuca, eu consegui ouvir junto com ele o barulhinho da estática. Um barulhinho de estática, assim, era um chip. E aí eu falei assim, poxa, de novo! Eles não me deixam em paz, né? Quando eles podem, eles me acessam, né? Pra me prejudicar. Prejudicar meu trabalho, né? Que às vezes eu falo demais deles, né? E aí, eles não gostam, né? Eles não querem o pessoal falando, né? Sim. E aí, nesse dia, esse médico falou pra mim assim... Eles têm um pessoal que fazem só isso. Que faz... Só bota chip nas pessoas, implante. O serviço do cara é esse. O serviço daquela equipe, ele é fazer isso. Então, tem equipes lá que é só isso que eles fazem. Mas qual que é a função do chip? Por que eles colocam? O que eles querem com isso? Impedir a evolução da humanidade. Porque enquanto a humanidade não evolui, a gente continua sendo bateria para sustentar eles lá no umbral. Porque eles precisam de energia vital para se manter bem lá. Mas existe uma diferença entre os espíritos e seres extraterrestres, certo? É que existem chips que são colocados por espíritos e tem chips que são colocados por extraterrestres. Tem alguns tipos, né? Eu não sei muito, assim, adentrar muito essa parte, mas tem vários tipos de chips. Entendi. Tem os que os extraterrestres colocam, que reptiliano, né? Que o povo lá bota, que é para várias funções, né? Inclusive fazer testes, estudar o ser humano em algumas coisas, mas e prejudicar também. Mas nossa, muita gente chipada, muita gente. Basta a gente estar muito tempo em baixa frequência que já colocam. Caramba, então provavelmente boa parte da humanidade está chipada no âmbito geral, espiritual. Geral. Então, mas não é um problema gigantesco isso, certo? O que o chip faz, né? Pra gente entender. Existem chips para várias funções e implantes também. O chip, quando os espíritos eles conseguem te acessar, tá ali, sei lá, a energia da casa tá caótica, tá todo mundo vibrando baixo, a energia tá favorável, tá? Tá compatível, os espíritos estão conseguindo te acessar, estão te sugando ali, estão vivendo contigo ali. Eles colocam o chip para te manter mais tempo naquela situação ali. Para te ficar servindo para eles mais tempo. Então, eles vão colocar o chip aonde? Eles vão colocar nos pontos onde tu tem vulnerabilidade. Por exemplo, a pessoa ela tem muita mágoa, dificuldade de se expressar. Sim. Eles botam o chip no laríngeo da pessoa, chip no cardíaco da pessoa. A pessoa tem problema de raiva, é explosiva, se irrita fácil, é muito controladora, enfim, chip no plexo solar. Implante no plexo solar. Eles sabem exatamente aonde a pessoa tem a brecha, tá desequilibrado, e eles vão lá e colocam naquele ponto. E aí o que acontece com a pessoa? A pessoa começa a ser muito mais daquele jeito. E ela não percebe. Como se ela porque fosse ela é assim, hackeada, só ela só tá literalmente. pior. Tipo exatamente. Um vírus, igual um computador. Então, o chip que eles colocam, por exemplo, experiência própria, porque já tive, já tirei, já senti, já. E quando tem, assim, é muito nítido. Chip aqui nas têmporas e na nuca, ou chakra frontal, campo mental, né? Normalmente para introduzir pensamentos repetitivos na pessoa. Pensamento negativo, para a pessoa ficar pensando naquilo, enviam programações para a pessoa ir dormir, já sonhar com coisa ruim, já baixar a frequência e continuar naquele limbo, naquele looping. Nossa. De negatividade. E normalmente o chip, quando ele está no campo mental, ou aqui, durante o dia, se a pessoa se perceber e ter lucidez, ela consegue detectar. Sério? Como? Consegue detectar. Porque esses chips que ficam na parte da cabeça, eles enviam programações para a pessoa. Por exemplo, aconteceu comigo.
Tava com chip, eu sabia disso, porque eu tô sempre me medindo lá, me vendo, me observando. Às vezes eu vejo no astral e aí vou lá, olho, confirmo. Tava lá, indo pra um passeio, eu tava com chip. Acho que tava na nuca ou aqui, não me lembro. Aí já tava com o processo deles tirar. Só que não é na hora que os mentores tiram. Às vezes leva dias, porque dependendo de onde eles colocam, tem toda uma cirurgia pra tirar, né? Não é assim, pegar e arrancar, né? É que nem aqui uma cirurgia normal. Sim. Aí tava lá indo passear com meu marido, tava eu em cima da moto, passeando. Daqui a pouquinho, em cima da moto, apareceu a ideia mental, né? O pensamento de eu caindo da moto. Vem uns pensamentos muito ruins, assim. Nossa. Do nada, assim. Ah, eu tô botando meu tênis, olha a cobra dentro do tênis. Olha o escorpião que entrou dentro do tênis. Eu tô pensando, sei lá, eu tô indo tomar... eu não sei, alguma coisa. Botaram veneno, hein? Sabe? Essas coisas... Vem pronto, assim, a negatividade. Eles mandam essas programações. Então, se a pessoa ela tá lúcida, ela consegue detectar. Tem chip no meu campo mental. Tem coisa. E aí ela, sabendo disso, ela consegue não ser domada por esse pensamento? E aí tem a parte de dormir também. Também pode detectar aí. Vai dormir, se a pessoa é muito aberta, que nem eu tenho essa abertura grande, assim, fechou o olho, relaxou, já começa a tela mental a toda, né? Começa a vir as imagens. Coisas prontas, assim, que impacta, que dá medo, que deixa a pessoa... Que isso? Isso também é sinal de chip também. Nossa. Então, quando a pessoa consegue detectar, ela começa a não ser dominada por aquilo ali. Aquilo ali já é uma abertura para que o mentor consiga atuar. Porque se ela não tem lucidez em perceber que ela tá demais naquilo, tá demais nas negatividades dela, sejam nas fraquezas, seja uma raiva, uma irritação, uma tristeza, e ela não se percebe, fica muito mais difícil do mentor atuar. Eles vão ajudar. Só que se a pessoa... As pessoas têm que entender que os mentores, eles não são babás da gente, né? Imagina se os mentores ficassem tendo que vir aqui tirar a obsessão e chip das pessoas o tempo inteiro. Ninguém mais ia querer, se evoluir pra quê? Se eu tenho minhas babás, né? É nós que então a pessoa tem que isso. aprender com o chip também. A gente aprende com o chip. Botou o chip no plexo, a pessoa tá super explosiva e braba, e controladora, e raiva, estressada. O mentor vai lá e tira. Que é de novo... Tirou. Aí a pessoa continua alimentando aquele padrão vibracional. Eles vão lá e colocam o chip de novo, porque tá acessível. Aí o mentor vai vir e tira de novo. Opa, não, agora ela vai aprender. Ela vai aprender a se controlar. Ela vai aprender a equilibrar esse emocional dela, porque ela tem que evoluir. É de novo as dificuldades, os desafios da Terra sendo um professor para nós. A gente é o aluno, então nós temos que aprender, passar na prova. Ninguém vai fazer a prova por nós, né? Exatamente, tem coisas que a gente não tem como fazer pelo outro, né? Exato. Ou você faz ou fica preso aí na roda de Sansara. Exatamente. Muito bom, hein? Sensacional. Eu tenho a palavra-chave hoje. Posso mandar? Também. Aqui, ó. Isso, mas eu tenho um complemento. Então pode falar. Então, para quem chegou aqui até essa parte do episódio, só os que estão mais próximos de despertar, né? Porque a galera tá mais aterrada, sai lá com 5 minutos. E a gente já tá aqui quase com 2 horas de conversa. Escrevam nos comentários lucidez espiritual, que é o que a gente está precisando nesse momento. Certo. Que eu acho que foi a grande mensagem que ela nos passou aqui, né? Exatamente. Lucidez. Então escrevam aí lucidez espiritual. Também escrevam de onde vocês estão assistindo. Deem um like nesse vídeo e inscrevam-se aí no Lean Podcast, tá bom? A gente sempre fala, se esse conteúdo agregou um pouquinho a você, eu sei que foi muito, mas foi um pouquinho só. Imagina que legal se alguém que você ama de verdade pudesse receber esse conteúdo. Então compartilha aí no grupo da família, no WhatsApp, para todo mundo receber esse conteúdo maravilhoso. E a gente também deixa o convite para vocês aí participarem da nossa super live, isso mesmo, a primeira super live do Lean Podcast, dia 8 de agosto, com o nosso querido convidado Rodrigo Romo, uma plataforma fechada para a gente falar de temas super presentes aí, as mensagens que estão sendo divulgadas,
do desacobertamento, né, Maurício? Isso. E São coisas que não são possíveis de serem ditas aqui na plataforma. Vocês sabem os motivos que a gente já explicou, né? Do sistema todo que a gente tem que dar uma Somebody love. Exatamente. Então lá no Zoom a gente vai ter um conteúdo aí bem mais direcionado, denso. E 4 horas de live. 4 horas de live, vocês vão poder aí também fazer as suas dúvidas. Vai ser bem dinâmico, né? Diferente daqui nos nossos episódios, que é um papum meu e do Maurício com o nosso querido convidado. Vocês vão poder guiar a nossa conversa. Isso mesmo. Então, participem. Vai ser super legal. Aí a gente deixa o convite para vocês. Tem uma última mensagem assim que tiver no seu coração para deixar para o pessoal que veio assim na sua cabeça? Eu acho que é o principal mensagem, né? Que é a gente ter mais lucidez, a gente parar de se distrair e começar a ter mais lucidez na nossa vida. Porque a gente está cada vez mais no automático e isso está fazendo com que a gente não consiga sair dos mesmos ciclos obsessivos, os mesmos ciclos de dificuldades. A nossa mediunidade, a gente acaba sofrendo, a gente sofre durante o sono, a gente é atacado, a gente não consegue. Então, a gente precisa começar a focar em ser mais lúcido, né? Uhum. Então, a lucidez ela tem que estar presente. E a gente está perdendo isso, né? Cada vez mais. Sensacional. É Ou isso seja, aí. para ficar mais presente, já escreve aí então, para começar esse exercício que ela falou, lucidez espiritual. Gostamos muito da sua presença aqui. Obrigada. Obrigado, gostou Também de estar gostei aqui? bastante. Eu gostei. Adorei. Foi legal. Muito bom. Deixa seu tchauzinho então aqui. Tchauzinho, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, lucidez, hein?